Mergulhando fundo no misticismo e filosofia. Que seleção incrível de fontes sobre sufismo e taoísmo. Parece que você quer desvendar o lado místico da filosofia, principalmente a ideia do absoluto. É fascinante como essas duas tradições tão distantes, geograficamente e culturalmente, dialogam sobre os mistérios da existência. Vamos explorar esses pontos de encontro, com Ibn Arabi como guia. Perfeito. Temos aqui sufismo e taoísmo, um estudo comparativo de conceitos filosóficos chaves do Toshihiko Izutsu. Ele mergulha na visão de mundo do Ibn Arabi, um místico sufi, e mostra como ela se conecta com o pensamento taoísta de maneiras surpreendentes. Preparem-se para conceitos desafiadores, como a manifestação de Deus em cada criatura, a caotização e a ideia do mundo se recriando a cada respiração. Começando pelo coração de ambas as filosofias, o absoluto. Ibn Arabi aborda o conceito, mas sem tentar defini-lo. Ele destaca a natureza incognoscível do absoluto e os limites da razão para compreendê-lo. Isso me lembra o conceito taoísta do Tao, o caminho, algo que não se define com palavras, que transcende a definição. Exatamente. O livro destaca como ambas as filosofias usam a linguagem com cuidado ao abordar o absoluto. Ibn Arabi afirma que não se pode perguntar o que é o absoluto, porque isso implica que ele possui uma qualidade, uma essência específica. Intrigante. E os taoístas, como descrevem o tal? Usando termos como sem forma, invisível, inaudível, intangível e insípido, para enfatizar que o tal está além das nossas experiências sensoriais. Nossa, é preciso muita criatividade para falar sobre algo assim. Isso nos leva a questionar a própria natureza do conhecimento. Até que ponto podemos realmente compreender algo? Uma questão central para ambas as tradições. Mas, em vez de se deterem no que não podemos saber, elas exploram como podemos experienciar ou nos conectar com o absoluto, mesmo sem defini-lo completamente. E isso nos leva a outro conceito fascinante, o homem perfeito. Sim. Para Ibn Arabi, o homem perfeito é como um microcosmo. Ele incorpora todos os aspectos do universo e atua como um servo perfeito, um reflexo de Deus. Espere, incorporar o universo inteiro. Parece sobre-humano. É um conceito elevado, um significado simbólico. O homem perfeito, nesse contexto, alcançou a unidade completa com o absoluto. Curiosamente, o taoísmo tem uma ideia similar, a do homem sagrado ou Shenzhen. Outro paralelo. Ambas as tradições apontam para uma figura que personifica uma profunda conexão com a realidade última. Exatamente. E ambas enfatizam que isso não é algo aleatório. O homem perfeito e o homem sagrado atingem esse estado por meio de práticas e modos de ser específicos, um processo de refinamento e alinhamento. A ideia de caminho ou jornada, comum em tradições místicas. Sim, Izutsu compartilha uma história fascinante sobre Confúcio, o filósofo chinês, encontrando Lao Tzu, o fundador do taoísmo. A história destaca as diferentes abordagens de ambos para a compreensão da realidade, uma representação simbólica dessas duas vias. Como é que vocês ouviram essa história? Conta-se que, após conhecer Lao Tzu, Confúcio disse a seus discípulos que entendia os animais. Pássaros voam, peixes nadam, animais correm. Mas Lao Tzu, ele disse, era como um dragão, pairando acima das nuvens esquivo. Uau, que imagem poderosa. Confúcio parece reconhecer que existe uma forma de compreensão que vai além de sua própria abordagem, mais terrena e ética. Sim, aponta para a ideia de múltiplas maneiras válidas de se aproximar do absoluto, mesmo que pareçam muito diferentes. Ok, então temos essa ideia do absoluto além da definição e essas figuras, o homem perfeito e o homem sagrado, que incorporam uma profunda conexão com ele. O que mais há nessa conversa silenciosa entre sufismo e taoísmo? Bem, é aqui que fica interessante. Como reconciliar a ideia de unidade e o absoluto com a multiplicidade do mundo, das coisas individuais? Essa é a questão. Com certeza. E Ibn Arabi não se esquiva. Ele explica que todas as coisas emanam do absoluto. São expressões de seus vários nomes e atributos. Então, não é que a unidade e a multiplicidade sejam opostas, mas sim que a multiplicidade nasce da unidade. É uma ótima maneira de colocar. E o Nivo conecta isso ao conceito taoísta de caotização. Um pouco difícil de entender, mas imagine todas as distinções se dissolvendo, tudo se tornando interconectado, unificado no tal. É como uma dança cósmica de unidade e multiplicidade. Certo, meu cérebro está tentando acompanhar. Um exemplo mais concreto de como essas ideias funcionam na prática. Claro. Ibn Arabi usa a analogia do corpo humano para explicar a unidade de Deus. Assim como seu corpo é composto de muitas partes diferentes, mas funciona como um todo único, ele argumenta que o universo, com toda a sua diversidade, é uma expressão unificada do absoluto. Entendo. Cada parte é distinta, mas interconectada e essencial para o todo. Sim. E no taoísmo, eles usam o conceito de yin e yang para ilustrar essa interconexão. Yin e yang são forças opostas, como o claro e escuro, masculino e feminino, mas na verdade interdependentes. Estão em constante fluxo, criando um equilíbrio dinâmico. Estou começando a entender. Essas tradições veem o mundo como uma tapeçaria de elementos interconectados, todos tecidos por uma unidade subjacente. Uma bela maneira de descrever. E essa perspectiva desafia a nossa tendência de ver o mundo em categorias e divisões rígidas. Ela nos convida a procurar as conexões, os padrões que unem tudo.
Certo, esse mergulho já está mudando minha perspectiva. Mas tenho que perguntar, como o sufismo e o taoísmo explicam o nosso papel em tudo isso? Se tudo é essencialmente um, onde encaixam nossa experiência e percepção individual. Ótima pergunta, e ela nos leva a outro ponto crucial de convergência: o papel da percepção. Ambas as tradições enfatizam as limitações de nossos sentidos comuns e a necessidade de ir além da mente para realmente entender a realidade. Creio que vocês estão sugerindo que abandonemos a lógica e a razão. Não exatamente. Eles reconhecem a importância da razão, mas a veem como uma ferramenta entre muitas. Eles argumentam que depender apenas de nossos sentidos e mente racional limita nossa visão da realidade. Eles apontam para um tipo de conhecimento mais profundo, uma compreensão intuitiva e experiencial, que vai além dos 5 sentidos. Parece que eles defendem uma maneira mais holística de ver e conhecer o mundo. Exatamente. E eles oferecem práticas e técnicas específicas para cultivar essa compreensão. Ibn Arabi fala sobre desvelamento, ou cache, degustação imediata, ou doque, como formas de experimentar diretamente o absoluto. É como um lampejo de insight, um momento de conhecimento direto. Ok, então não é só pensar para alcançar a iluminação. Trata-se de cultivar uma consciência mais profunda, uma experiência direta do absoluto, como isso funciona na prática. Bem, Ibn Arabi não apresenta um guia passo a passo, mas ele enfatiza a importância de purificar o coração, de remover os véus da ignorância e do ego que impedem nossa visão. É como limpar a lente de uma câmera para uma imagem mais nítida. Sim. E no taoísmo, eles enfatizam a importância de alcançar um estado de vazio. Não esvaziar a mente literalmente, mas cultivar uma quietude e receptividade para que insights mais profundos surjam. Então, é sobre criar espaço para um tipo diferente de conhecimento, um que não é limitado por nossos padrões de pensamento. Exatamente. E ambos oferecem uma perspectiva fascinante sobre como navegar no paradoxo do determinismo e do livre-arbítrio. Ok, como eles lidam com isso? Um enigma filosófico que deixou os pensadores perplexos por séculos. É verdade. É aqui que entra o conceito de arquétipo permanente no trabalho de Ibn Arabi. Ele sugere que tudo no universo tem um projeto predeterminado, um arquétipo, que existe na consciência divina. Você está dizendo que nossas vidas são completamente predeterminadas, sem espaço para o livre-arbítrio. Não exatamente. Ele também apresenta a ideia de prontidão ou istidade. Refere-se à capacidade ou ao potencial único que cada indivíduo possui, moldado por seu arquétipo específico. Então, embora o nosso caminho geral possa estar definido, ainda temos a escolha de como navegamos por ele, como expressamos nosso potencial. Como se nos dessem um roteiro, mas com liberdade para interpretá-lo, adicionar nuances e improvisos. Uma ótima maneira de pensar. E no taoísmo, eles falam sobre alinhar-se com Tao, a ordem natural. Isso leva a um estado de ação sem esforço ou wei. Você age em harmonia com o fluxo da vida, aceitando o que é. É como se render à corrente, confiando que ela te levará para onde precisa ir. Exatamente. E isso não significa ser passivo ou se resignar ao destino. Trata-se de agir com uma compreensão profunda da interconexão das coisas, reconhecendo que nossas ações têm efeitos e que fazemos parte de uma teia maior de causalidade. Um delicado equilíbrio entre aceitar o que é e agir em alinhamento com o fluxo. Mas como isso se parece na vida cotidiana? Bem, essa é uma pergunta que ambas as tradições nos encorajam a explorar. Elas fornecem estruturas e perspectivas, mas reconhecem que o caminho é individual. Uma jornada de autodescoberta, uma jornada que pode te levar a questionar crenças profundas sobre como o mundo funciona, inclusive como percebemos a realidade. Sim, já sinto minhas estruturas de pensamento se abalando. É como se tudo começasse a parecer mais fluido, menos sólido. Essa é a beleza dessas tradições. Elas nos desafiam a questionar a solidez das nossas percepções, as categorias que impomos à realidade. E falando em desafiar suposições, a ideia de caotização no taoísmo parece particularmente relevante. Ok, me lembre do que se trata. É um conceito que vai além de ver as coisas como interconectadas. Sugere uma dissolução das distinções, uma fusão de volta a um estado de unidade, indiferenciada. Então, o oposto da nossa tendência de categorizar e rotular tudo. Separa as coisas em caixinhas. Exatamente. Chuang-Tzu, uma figura-chave no taoísmo, usa essa ideia para desafiar a noção de essências fixas. Ele usa a frase: um dedo não é um dedo. Espera o quê? Como um dedo não é um dedo? Parece um jogo de palavras filosóficas. Sim, mas a intenção é nos tirar do nosso modo de pensar. Ele não nega a existência dos dedos, claro. Mas aponta que o rótulo dedo é só um conceito, uma forma de impor ordem ao mundo. Então, no nível mais profundo, um dedo é parte de uma mão, que é parte de um corpo, que é parte do ecossistema. E assim por diante, tudo interconectado. Sim. E se expandirmos nossa perspectiva, podemos ver o dedo como uma forma temporária, uma manifestação de energia que muda e se transforma. É como aquela frase de Heráclito: ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Tudo está em fluxo. Nada permanece o mesmo.
Exatamente. Esse fluxo, essa mudança constante, também são essenciais para entender a realidade no sufismo e no taoísmo. Certo, se tudo muda, como damos sentido às nossas vidas, às nossas experiências, é fácil se sentir perdido nesse fluxo. É natural. E ambas as tradições oferecem maneiras de encontrar estabilidade e significado em meio à mudança. No sufismo, a ênfase é em nos alinharmos com a vontade divina, com o fluxo dos eventos. Não resistir à mudança ou tentar controlar tudo, mas se render a uma ordem maior, um propósito maior. Uma boa maneira de colocar. E no taoísmo, o conceito de Wu Wei, ação sem esforço, é agir em harmonia com o fluxo natural. Não é passividade ou inação, mas uma graça sem esforço, uma responsividade ao momento presente. É como um surfista, pegando as ondas com facilidade, em vez de lutar contra a corrente. Sim, ambas as tradições enfatizam a importância de um tipo de consciência, uma quietude interior que permite ver os padrões do universo. Então, não é só ser levado pela corrente, mas desenvolver uma sensibilidade a ela, uma capacidade de navegar com sabedoria. Exatamente, isso nos leva a outro paralelo, a ênfase no poder transformador da respiração. Respiração. O que a respiração tem a ver com a filosofia mística? Mais do que imagina. No sufismo, Ibn Arabi fala da nova criação a cada respiração. Ele sugere que a cada inspiração e expiração, o mundo é recriado. Que ideia linda! Faz a respiração parecer sagrada, conectada ao poder criativo do universo. Faz, não é? E no taoísmo, a respiração é vista como uma força vital, uma manifestação do Qi, a força vital que flui em todas as coisas. Práticas como Qigong e Tai Chi se concentram em cultivar e harmonizar o fluxo de Qi. Então, ambas veem a respiração como um elo entre o individual e o cósmico. Uma forma de se conectar com a essência da vida e da criação. Sim, e é aí que o papel da percepção fica intrigante. Ambas as tradições sugerem que a percepção comum, baseada nos 5 sentidos, é limitada. Podemos cultivar uma consciência mais refinada que nos permite perceber o mundo de outra maneira. É como trocar uma câmera básica por uma lente de alta definição. Uma ótima analogia. E ambas falam das limitações da linguagem para compreender a realidade última. Sim, já falamos disso com a ideia do absoluto, além da definição. Mas como você fala sobre algo que não se pode capturar em palavras? É um desafio, e elas usam poesia, metáfora e paradoxo para apontar para o inefável e evocar admiração e maravilha, indo além da compreensão intelectual. É como criar uma rachadura na nossa visão para a luz de outra dimensão entrar. Exatamente. No taoísmo, a ideia do bloco sem forma, um símbolo de pura potencialidade, representa o Tao antes de se manifestar como as 10.000 coisas. A matéria-prima da criação, a fonte de tudo. Sim. E Ibn Arabi, no sufismo, fala sobre a unidade do ser, enfatizando que tudo no universo é a expressão da mesma realidade, assim como ondas são parte do mesmo oceano. Bom, temas recorrentes de unidade e interconexão e as limitações da percepção. Mas como essas tradições explicam o sofrimento e o mal? Se tudo é um e bom, de onde vem o ruim? Uma questão que ambas debatem, e elas oferecem perspectivas instigantes. No sufismo, reconhecem o sofrimento, mas o veem como parte de um drama cósmico, um aspecto necessário da jornada da alma em direção à perfeição. Então o sofrimento não é bom, mas pode servir a um propósito, um catalisador de crescimento? Exatamente. E a ênfase é em responder ao sofrimento com compaixão, por nós e pelos outros. E no taoísmo, como abordam o sofrimento e o mal? Eles enfatizam a natureza cíclica da realidade, a interação de yin e yang. O sofrimento é parte da vida, consequência do fluxo e da mudança. Como o lado escuro da lua, sempre presente, mesmo que não vejamos o tempo todo. Sim. E eles sugerem que a resistência ao sofrimento, a tentativa de evitá-lo, só o intensifica. É como lutar contra a corrente, nos cansamos e não mudamos o fluxo. Uma ótima maneira de colocar. Ambos enfatizam a aceitação, estar em paz com a inevitabilidade da alegria e da tristeza. Não negar ou suprimir as emoções, mas lidar com elas com equanimidade, vê-las como parte de uma tapeçaria de experiências. Sim, e eles oferecem orientação sobre como cultivar essa equanimidade. No sufismo, a importância da lembrança de Deus, conectar-se com a presença divina como fonte de consolo e força. Encontrar um centro, um ponto de aterramento em meio à turbulência. Exatamente. E no taoísmo, a ênfase é em viver em harmonia com o Tao, com a ordem natural, o que traz paz e tranquilidade mesmo em meio a dificuldades. Então não se trata de escapar do mundo, mas de viver nele com sabedoria e graça, aceitando a luz e a sombra. Exatamente. Aceitação não significa passividade ou resignação. É compreender a natureza da realidade, o fluxo cíclico e se alinhar com ele. É como um marinheiro, aprendendo a navegar pelos ventos, a aproveitar seu poder em vez de ser jogado por eles. Uma ótima analogia. Isso nos leva a uma questão crucial. O como
realmente vivemos essas ideias? Como passamos da compreensão intelectual para a experiência? É a pergunta de $1 milhão. É fácil falar sobre os conceitos, mas como integrá-los na vida real? Ambas as tradições oferecem orientação prática, técnicas, mas o caminho é individual, uma jornada de autodescoberta. Então não é seguir regras ou dogmas, mas cultivar um tipo de consciência, uma maneira de ver e estar no mundo. Exatamente. E ambas apontam para qualidades como humildade, compaixão e disposição para se render a algo maior. É como se livrar do ego, da autoimportância, que nos impedem de enxergar com clareza, de se conectar com uma verdade mais profunda. Sim. E esse processo de refinamento não é solitário. Elas enfatizam a comunidade, encontrar apoio de pessoas em um caminho similar. Então não é se isolar, mas encontrar uma tribo, companheiros que te apoiam na jornada. Exatamente. E ambas oferecem linhagens de mestres e ensinamentos que guiam, inspiram e desafiam. É como um mapa e uma bússola, mas você tem que caminhar. Sim. E essa jornada tem momentos de profunda intuição, mas também confusão, dúvida, até desespero. Uma montanha-russa. Mas acho que a natureza da aventura nem sempre é fácil. Exatamente. E ambas as tradições lembram que a jornada é o destino. O despertar não é linear, mas uma espiral que se desdobra, revelando novas camadas. Então não é atingir um objetivo final, a iluminação, mas abraçar o processo. Exatamente. E ambas sugerem que essa jornada leva a uma conexão mais profunda. Não só com nós mesmos e o mundo, mas com o divino, a fonte da criação. É como perceber que não somos indivíduos separados, mas fios em uma tapeçaria, unidos por um amor que transcende as fronteiras. Que bonito. Essa percepção traz paz, propósito e pertencimento, mesmo em meio aos desafios da vida. Exploramos os paralelos entre sufismo e taoísmo, essas tradições que oferecem uma nova visão de nós e do mundo. Mas ainda luto para traduzir isso em ações, em passos concretos. Uma ótima questão, e acho que ambas as tradições nos encorajariam a abordar isso com curiosidade, experimentação e mente aberta. Não há uma resposta única, mas alguns princípios podem nos guiar. Por onde começamos? Quais práticas podemos experimentar? Uma prática que ambas enfatizam é a meditação, ou a oração contemplativa. Criar espaço para a quietude, aquietar a mente, permitir que uma consciência mais profunda surja. Então não é esvaziar a mente, mas mudar o foco da conversa mental para um estado mais receptivo. Exatamente. Existem várias formas de meditação, então explore e encontre a que ressoa com você. Outra prática é a atenção plena. Prestar atenção ao presente, aos pensamentos, sentimentos e sensações sem julgamento. É como pausar o piloto automático e se tornar mais consciente do que está acontecendo. Sim, pode ser prestar atenção na respiração, nas sensações do corpo, nos sons, no sabor da comida. Trazer presença a cada momento sem se perder no passado ou futuro. Uma forma de apreciar a riqueza da experiência, mesmo em momentos simples. Exatamente. E ambas também enfatizam a autorreflexão. Examinar nossas crenças, motivações e padrões de comportamento. Nos conhecemos melhor, ver onde estamos nos atrapalhando, onde o ego ou crenças limitantes nos bloqueiam. Sim, isso pode envolver escrever, contemplar ou buscar orientação. É como um espelho para nos vermos a luz e a sombra. Exatamente. E ambas as tradições sugerem que nossos relacionamentos são um catalisador de crescimento e transformação. Então não é se isolar, mas conectar com o mundo de forma consciente e compassiva. É como ver cada interação como uma oportunidade de praticar o amor, de se conectar com a centelha divina em cada ser. Que bonito. E ambas também lembram que o despertar não é linear. É uma espiral de progresso e retrocessos, clareza e confusão. Então é normal tropeçar, se perder, sentir que estamos voltando atrás. Faz parte do processo. Exatamente. E a ênfase é em paciência, perseverança e senso de humor. É como aprender a dançar, leva tempo, prática e a capacidade de rir dos erros. Sim. E ambas sugerem que o despertar leva a liberdade, alegria e propósito, mesmo com os desafios da vida. É como descobrir um tesouro, uma força interior que ninguém pode tirar. Exatamente. E esse tesouro está disponível para todos, independente da origem ou crenças. É voltar a atenção para dentro, cultivar a consciência, a compaixão e a entrega que nos abrem para uma experiência mais profunda da realidade. Então não é se tornar outra pessoa, mas perceber a plenitude de quem já somos. Que lindo! Acho que essa é a mensagem central do sufismo e do taoísmo. Este mergulho expandiu minha mente e abriu novas perspectivas. Temos muito o que ponderar e explorar. Com certeza. Experimente essas ideias, veja como elas ressoam com você, como te ajudam a navegar em sua própria jornada. Obrigado por nos guiar. Acho que só arranhamos a superfície. Sempre é mais a descobrir. Essa é a beleza, o convite para continuar explorando, aprofundando a compreensão, se abrindo para novas possibilidades. Para concluir, o sufismo e o taoísmo oferecem maneiras profundas de ver a realidade, desafiando nossas suposições. Exploramos os limites da linguagem e da percepção para entender o absoluto. A ideia do homem perfeito como um espelho do divino,
a dança entre unidade e multiplicidade, a harmonia do determinismo e do livre-arbítrio. E a lição mais importante. Se a realidade é uma nova criação a cada respiração, como Ibn Arabi sugere, e se a chave é o presente, como os taoístas enfatizam, como podemos viver cada momento com admiração e novas possibilidades? Uma bela pergunta para os nossos ouvintes. Um lembrete de que essas tradições não são só conceitos abstratos, mas sobre transformar a vida, despertar para a sacralidade de cada momento. Quem sabe este mergulho plantou uma semente, uma faísca de curiosidade que continuará crescendo. Esperamos que sim. Encorajamos você a continuar explorando, mergulhando nos mistérios da existência e compartilhando suas descobertas. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima. Continue buscando, questionando e se perguntando.